Leandro Rezende, Elza Soares, que transitou em tantos ritmos, fez parcerias em várias áreas da música, é uma cantora mesmo que passeia, né, por vários caminhos dentro da música e tem uma representatividade muito grande pelo ativismo também social e político. Tainá, é uma perda muito grande para a música brasileira. Primeiro, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Prime. Uma perda muito grande que acontece no dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Há 39 anos atrás, o marido dela, né, com quem ela viveu um romance histórico, o grande Garrincha, faleceu também no mesmo 20 de janeiro, em 1983. E hoje, dia de São Sebastião, a escola dela, a Mocidade Independente de Padre Miguel, vai homenagear justamente Oxóssi e São Sebastião no Carnaval de 2022, a mocidade que homenageou a Elza Soares em 2020. Então, é uma morte com muitos simbolismos e que é um momento também para a gente reverenciar a vida dessa grande intérprete, né? Ela foi descoberta ali no começo dos anos 60, num programa de calouros do Ari Barroso, deu uma frase histórica ali quando foi cantar, ela foi ironizada pelo Ari Barroso, pelo modo que ela estava vestida. Ela tinha só 13 anos de idade, perguntaram de que planeta você veio, ironizando, né, a forma com que ela foi se apresentar, e ela disse, vim do planeta Fome. Ela cantou nesse dia uma música chamada Lama e encantou todo mundo, terminou abraçada com o Ari Barroso depois dessa apresentação. Assim começou a carreira da Elza, ela contou essa história várias vezes, né, ela já foi biografada, já teve musical sobre Elza Soares, e essa história sempre aparece. Depois ela enveredou pelo mundo do samba, ela gravou nos anos 60, final dos anos 60, um disco histórico com o grande baterista Wilson das Neves, um disco que entrou para a história, com vários sucessos depois da carreira dela, Se Acaso Você Chegasse, uma música que ela gravou pela primeira vez ali em 1968. Foi vivendo a vida, essa época ela já estava casada com um Garrincha, nos anos 80 eles se separaram, ela pensou em desistir da carreira, e aí veio Caetano Veloso com uma composição feita para Elza Soares, uma música chamada Língua, que representou a retomada na carreira da Elza, né? E ela sempre esteve muito perto da comunidade negra, sempre ressaltou o fato dela ser uma mulher negra periférica, da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, uma mulher que conviveu de perto com a fome, conviveu de perto com a realidade de tantas outras mulheres negras. Ela sempre fez questão de destacar isso. Nos últimos anos, né, da carreira dela, lançou um álbum chamado Mulher do Fim do Mundo, em 2015, em que ela denunciou a violência contra a mulher, um problema que o Brasil tem e do qual ela própria foi vítima e também nunca escondeu isso. Depois ela teve um outro disco lançado mais recentemente, que se chama Planeta Fome, em referência a essa história que eu contei aqui. E aí, Tainá, teve uma homenagem fantástica para ela em 2020, quando ela foi enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola de samba dela, o grito de guerra da mocidade, foi gravado pela Elza Soares, então ela tinha uma relação muito grande com essa escola de samba. Em 2020, ela já doente, com problemas de saúde, ela conseguiu desfilar na Marquês de Sapucaí, no último carnaval que a gente teve antes da pandemia, né? Então, felizmente, ela recebeu essa homenagem ainda em vida. A Mocidade fez um desfile fantástico para a Elza, acabou não sendo campeã, mas fez um desfile histórico em homenagem a essa grande mulher, né, que foi a Elza Soares. E aí, é claro que a gente deixa os nossos sentimentos principalmente para a família, e fica aí a dica. Quem não conhece a obra da Elza, sempre é tempo de conhecer essa fantástica cantora que nos deixou hoje, nesse dia de São Sebastião, aqui no Rio de Janeiro, Tainá. Agora, Leandro, vamos falar também do que representa Elza Soares nesse último ponto que eu ressaltei. A gente falou bastante, você principalmente trouxe aqui vários argumentos que demonstram a versatilidade musical de Elza Soares, que também tinha uma presença muito forte no campo político, na defesa dos direitos humanos. Você ressaltou também a importância dela para a comunidade negra, para nós mulheres também. Ela sempre com uma voz muito ativa até o final, nas suas músicas, nas suas entrevistas, nos contatos que ela fazia com outros artistas. O que a gente pode pensar desses momentos que foram importantes, com grande representatividade nessa área também
social, nessa parte de combate mesmo às desigualdades de Elza Soares como artista, levantando a bandeira para o que ela achava que deveria. Tainá, é importante destacar que ela era uma intérprete, né, uma cantora, e o que ela escolhia cantar diz muito sobre a personalidade que a Elza teve ao longo de toda a vida, uma personalidade antirracista, sobretudo, e de defesa dos direitos das mulheres, e de defesa da igualdade entre os gêneros, né? Então, tem um momento ali na carreira dela que ela decide e faz um sucesso danado gravar uma canção chamada A Carne, uma canção que explica um pouco, traz ali de uma forma muito visceral aspectos do racismo no Brasil. E a Elza escolheu gravar essa canção, uma canção do final ali dos anos 90, se não me engano, uma canção do Marcelo Yuca, que também recentemente fez aniversário de morte, era um compositor do grupo O Rapa. Ela decidiu gravar e é isso, ela gravou rock, ela gravou, mencionei agora nessa música do Yuca, o Rapa é um grupo de rock, ela gravou com o Lobão, também um roqueiro dos anos 80, gravou com Jorge Aragão, um sambista clássico, gravou com Chico Buarque, Caetano Veloso, com Wilson das Neves, que eu já citei. Então, ela já transitou por todo o universo da música brasileira. Quando a gente for pensar o samba, a gente vai encontrar Elza Soares, o rock, a música popular brasileira de uma maneira mais clássica, né, de Chico, Caetano, a gente vai encontrar a Elza Soares. Então, é uma mulher que atravessou várias gerações, dos anos 60 até hoje, e que certamente vai ser lembrada sempre que a gente for pensar nos aspectos da música brasileira. Para onde a gente olhar, vai estar lá a presença da Elza Soares. Se trata de uma intérprete muito singular, né? Uma voz rouca, forte, muito poderosa, diferente de várias outras cantoras também incríveis que o Brasil teve e tem daquela época, uma postura muito singular, uma marca de se vestir, de se apresentar, sempre de uma maneira muito única e que fez história na música brasileira, né? Tem um legado muito grande ainda para ser descoberto. Felizmente, não é o caso de tanta gente que é boa, que a gente vê falecer sem ter o devido reconhecimento em vida. A Elza teve esse reconhecimento em vida. Claro que todas as homenagens são poucas, né? Mas ela pôde desfrutar aí de uma série de homenagens. Já tem muita gente se manifestando sobre a Elza. Zeca Pagodinho já falou, o Lobão, o roqueiro, também já se manifestou. A Mocidade, escola de samba dela, também já se manifestou sobre a Elza Soares. Então, mostra, né, que tantos segmentos da vida, da música popular brasileira, da intelectualidade se manifestando, mostra como ela foi uma cantora aí que atravessou o país, pelo menos desde os anos 60 até hoje. Ela estava fazendo muito sucesso ainda com Mulher do Fim do Mundo, com esse disco Planeta Fome, fez muito sucesso ainda até o fim da vida. Uma perda grande para todos nós, né, Tainá? Leandro, e vale ressaltar também, você trouxe isso mais cedo no seu comentário hoje com a Daniela Lima, a respeito da data, né, que é tão simbólica, a data de morte da Elza Soares, que é a mesma data de morte de Garrincha, né, que foi seu par romântico. Até hoje, nas entrevistas, recentemente, nas últimas entrevistas, ela falava sobre ele. Foi um relacionamento também ali que ganhou visibilidade, né? Elza Soares ajudou muito o Garrincha, foi uma presença como mulher muito forte na vida dele. Virou filme também a história de Garrincha e teve ela ali como quase que protagonista também no filme. Conta um pouquinho do que representou essa sintonia de casal entre dois astros, né? Dois ícones da música e do esporte. Era um casamento que, para a época, né, foi muito marcante. Foi ali nos anos 60. Vale lembrar que o Brasil ganhou a Copa de 1962. Claro que o Brasil tinha o Pelé, mas o Pelé se machuca no começo da Copa do Mundo. Quem leva o Brasil a ser bicampeão do mundo no Chile em 62 é o Garrincha, um craque, o maior jogador da história do Botafogo, que morreu num dia 20 de janeiro, um 20 de janeiro como hoje. O Garrincha morreu em 1983. A Elza e o Garrincha ficaram casados do comecinho dos anos 60 até o comecinho, né, dos anos 80. Foi um romance que repercutiu muito para a sociedade na época, porque agora eu precisava dar uma pesquisadinha melhor, mas um dos dois tinha um relacionamento prévio. Então, houve uma certa confusão ali, uma suspeita de traição. Então, na opinião pública, isso foi muito questionado na época. Um dos dois, aí eu não estou exatamente me lembrando qual dos dois, mas um dos dois tinha um relacionamento prévio, mas foi, de fato, um
casamento que entrou para a história do Brasil, que foi acompanhado de muito perto, né, por todo mundo. A Elza sofreu nesse casamento, Garrincha tinha problemas com bebida alcoólica, sofreu com agressões, mas ela sempre falou disso muito abertamente, Tainá. Era um casamento midiático, né, para a época, né, das revistas, né, todo mundo falava desse casal. Leandro Rezende, vamos falar agora do que fica também, né? As homenagens começam a vir, alguns artistas já começaram a se manifestar, a gente já citou aqui pessoas que já publicaram em redes sociais, né, os pesares, os sentimentos pela perda de Elza Soares, mas vamos falar do legado mesmo, né, do que ela ensinou para essa nova geração de artistas. Você consegue vislumbrar novos artistas, seja em qual meio musical for, já que ela transitava bastante, com as características de Elza Soares, com essa autenticidade, trazendo voz, imprimindo autenticidade na sua música, na sua interpretação, indo aos palcos da forma como ela vinha, né, entrando como um furacão, com essa inteligência dela também. Artistas novos que trazem um pouco de Elza Soares, você consegue apontar pessoas que tenham se inspirado em Elza? Igual não vai ter, né? A gente sabe que é um legado que, claro, precisa ser levado à frente, mas igual uma outra Elza Soares não virá. Mas tem vários artistas que, por exemplo, foram parceiros da Elza agora no final da carreira dela, que vão ser importantes para manifestar esse legado, né? Tem um cantor, Johnny Hooker, por exemplo, chegou a fazer shows com a Elza Soares aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem muita gente que vai levar esse legado da Elza Soares para frente, né? O importante para essa nova geração é ter a coragem que a Elza teve de se posicionar em contextos difíceis. A Elza era uma mulher negra que se posicionava num contexto que o Brasil vivia uma ditadura militar nos anos 60. Então, muitas vezes a gente vê, claro que tem muitos artistas que se posicionam ainda hoje, mas a gente vê, às vezes, uma certa hesitação, um medo do cancelamento. A Elza nunca teve medo de ser cancelada. Tanto é que se definia como a mulher do fim do mundo, uma mulher que nunca teve medo de nada, nunca teve medo de homem nenhum, nunca teve medo de contexto sociopolítico histórico nenhum. Sempre se posicionou a favor das causas feministas e a favor de uma luta antirracista. Isso num contexto muito mais difícil do contexto que a gente vive hoje, num contexto ditatorial. Abriu caminho para muita gente hoje, né? Então, assim... abriu caminho para muita gente e esperamos, né, que abra a cabeça também de muita gente, abra a cabeça para se inspirar no que ela fez e no legado que ela deixa, e a gente passa a cultivar a partir da tarde de hoje com esse falecimento da Elza, Tainá. Leandro Rezende, fica comigo ainda, porque a gente vai conversar bastante e repercutir o que está chegando a respeito da morte de Elza Soares. Temos agora uma publicação mais cedo feita no Twitter da Mocidade Independente, Escola de Samba, que diz: és a estrela, seu povo esperou tanto para revê-la e reviu. Reviu seu amor independente passar na avenida da forma mais linda possível. Só podemos agradecer por tudo, consternados. Essa é a nossa despedida. Obrigado, deusa. Nós não vamos sucumbir nunca. Tem o tweet da Maria Rita, também cantora, que diz: uma perda facilmente estimável. Descansa uma das maiores do nosso país, representante da resistência, resiliência de seu povo. Dona Elza, missão cumprida. E agora começa a nossa missão, celebrá-la sempre. Que seja recebida em festa, essa mulher incrível, essa incrível mulher de luz. Leandro Rezende, volta comigo, temos mais tweet. Daqui a pouco a gente vai trazendo ao longo do jornal a repercussão aqui entre a classe artística e também vamos ter entrevistas com pessoas que vão falar um pouquinho também sobre a trajetória musical, sobre o que representou, sobre o que nós, Leandro Rezende, você belamente aqui está fazendo no Prime Time, que é trazendo o contexto de Elza Soares, contando para a gente o que significou essa mulher para a música brasileira e para o Brasil, para a história do nosso país. Leandro Rezende, a gente viu aí as homenagens que ela vem recebendo, falávamos há pouco de artistas novos que podem ter se inspirado em Elza Soares e temos o tweet que citamos há pouco de Maria Rita, né? Filha de Elis Regina também. Ontem, aliás, fez 40 anos da morte de Elis Regina, outra também fantástica, um outro ícone da música popular brasileira. Então, duas mulheres que se encontram, né, agora.
Pois é, ontem também seria, né, aniversário de 80 anos da Nara Leão, né, que também, enfim, uma figura fantástica para a história da bossa nova, de vários outros ritmos também. A Nara e a Elza até se assemelham no sentido de terem sempre procurado transpor as fronteiras que muitas vezes a música coloca, né? A Nara era conhecida como uma musa da bossa nova, mas gravou com todo mundo, revelou a Maria Bethânia, enfim, a Nara e a Elza têm em comum o fato de não terem ficado numa mesma caixinha, de não terem sempre feito a mesma coisa e se tivessem feito, seria incrível do mesmo jeito. Tainá, só queria fazer uma menção aqui ao meu amigo repórter aqui da CNN, Jairo Nascimento, e ao meu colega analista também, amigo Yuri Pita, que me ajudaram aqui. Na hora que eu estava falando sobre a relação da Elza com o Garrincha, eu não estava me lembrando quem era casado, né? Antes deles começarem a ter um relacionamento, os dois me lembraram aqui que era o Garrincha, jogador do Botafogo, que era casado na época. Foi um romance complicado, até nas obras que retratam esse casamento, o próprio filme sobre o Garrincha, o livro sobre o Garrincha e o musical sobre a vida da Elza Soares mostram que a casa que eles moravam chegou a ser apedrejada, porque as pessoas não aceitavam que o Garrincha tivesse largado o relacionamento que ele tinha para ficar com a Elza Soares. Então era algo que repercutia de verdade nos jornais da época e a Elza nunca se omitiu diante disso, sempre, enfim, tocou a vida dela. Só para fazer um último destaque sobre... Isso já diz muito, não é, Leandro, sobre a personalidade de Elza Soares, de assumir esse relacionamento naquela época, a coragem, né, que ela tinha e a autenticidade da personalidade de fazer o que o coração mandava. É isso, sem medo das pedras, literalmente das pedras que tacaram... Uma época bem difícil, A gente tem o tweet aqui, Leandro Rezende, eu vou voltar a falar com você sobre a Elza ainda, do Wesley Safadão, que tem aí, um estouro também hoje na música brasileira, muito conhecido. E aí ele diz: descanse em paz, Elza Soares, que Deus conforte os familiares, amigos e fãs. Temos mais algum para destacar aqui? Não, daqui a pouco a gente traz. Vamos trazendo aos poucos, as pessoas também ficam sabendo, né, aos poucos da morte de Elza Soares. Leandro Rezende, fomos pegos aqui também todos, né, de supetão, já foi um breaking news para a gente, estávamos falando sobre outros assuntos também importantes para o dia e veio essa triste notícia da morte de Elza Soares. E aos poucos ficamos sabendo também sobre o velório, o sepultamento, e vamos trazendo para vocês as informações com entrevistas daqui a pouco. Leandro Rezende, você também era fã de Elza Soares, né? A gente falava aqui nos bastidores sobre shows que presenciamos. Eu também tive a honra, o prazer de vê-la no palco. Ela, na época, eu falava com você, entrou deitada numa cama, num divã. Eu a vi assim de longe, com aquela música que você bem mencionou, com uma letra muito forte, né? Aquela da carne que você estava explicando. Sim, ela teve um problema de coluna, né? Esse show que você assistiu, que ela entrou deitada no divã, estou até checando a data aqui que ela teve esse problema de coluna, ela precisou passar por uma cirurgia e isso fez com que ela passasse a se apresentar deitada. Nesse show que você viu em São Paulo, deve ter sido mais ou menos na mesma época que eu assisti a Elza aqui no Rio de Janeiro e ela também... Tá, eu assisti aqui no Largo da Batata, eu peguei o nome da letra, que é a carne, justamente. Uma letra linda, né, forte, com uma expressão muito, muito bonita, assim, que fala sobre a comunidade negra. O compositor Jorge Israel também publicou no Twitter agora uma mensagem para Elza Soares e diz que a rainha máxima do Brasil partiu, que seja estendido o tapete vermelho, mais lindo para recebê-la. Sorte nossa, nasceu no Brasil, nos inspirou, encantou, surpreendeu, criou e inovou até a última gota, transbordando amor e talento. Não vai descansar, vai cantar em paz, com a alma e garra pela eternidade. Obrigado, maravilhosa. Meus sentimentos à família, amigos e equipe. Tem o Dudu Nobre também já? Daqui a pouco a gente prepara e põe para você. Leandro, a gente percebe que é isso, né? Os tweets que vão chegando, essas publicações que estão sendo postadas nas redes sociais, trazem um sentimento de gratidão pela Elza Soares, sempre os artistas agradecendo a passagem dela e
a tratando como uma rainha, como ela tinha que ser tratada mesmo, né? Como uma deusa, como, enfim, um ser humano assim que não existe, né? Inigualável. Todos falando da Elza nesse sentido dela estando aqui, né? Acima de todos. Essa coisa da deusa, né, que você mencionou, o desfile da Mocidade que eu mencionei logo aqui na abertura do Prime de 2020, o samba enredo que a Mocidade levou para a Avenida menciona deusa da Vila Vintém, define a Elza como deusa da Vila Vintém. A Vila Vintém é uma localidade aqui no Rio de Janeiro, que é onde fica mais ou menos ali a Mocidade, Padre Miguel, Vila Vintém, são bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Elza era da Zona Oeste aqui do Rio e sempre deixou claro de como a Zona Oeste era um lugar que precisava de uma atenção maior dos governantes. Ela sempre defendeu a sua comunidade, por isso foi homenageada, felizmente, pela Mocidade no Carnaval de 2020. É importante, Tainá, a gente destacar que vários artistas de vários matizes estão se manifestando sobre a Elza, enfim, gente do samba, gente da música do rock, a gente viu ali o Jorge Israel, que é do Kid Abelha, né, do rock and roll. Então, assim, é uma prova de que ela é realmente uma mulher muito importante para a história da música popular brasileira.